Não. Muito bem, senhores. Bom dia, então, aí de novo para todos vocês. Hoje é o começo do fim, né? A gente faz uma revisão, resolve alguns exercícios. Se vocês tiverem dúvida, galera, mandem aí. Vamos ver se a gente consegue fechar essa parte de circuitos hoje. E aí eu posto a avaliação de vocês mais tarde. Eu já comecei a fazer ela, não terminei, faltam algumas coisinhas. Mas muito do que a gente fizer aqui vai ser referência para a prova de vocês, tá bom? Bom, eu vou começar com o capítulo 26, que é o capítulo 26 e o capítulo 27, né? Na verdade, o que nós temos. Deixa eu abrir o livro aqui. Depois desse culto aí, eu até esqueci de abrir o livro. Biblioteca. Capítulo 26. Se vocês tiverem algum exercício específico, vão colocando aí no chat, que aí a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Dando tempo de fazer tudo. Chegou aí para vocês? Estão vendo meu livro, né? Bom, galera, então o capítulo 26, ele trata especificamente de corrente elétrica, resistência elétrica e aspectos relacionados a isso, né? Potência, energia elétrica, essas coisas. Aí o capítulo 27, ele é mais voltado para os circuitos como um todo. Aí lá vão ter os geradores, vão ter os capacitores, todos, né, misturados dentro de um circuito. Então, vamos com calma. E aí a gente vai relembrando algumas coisas interessantes. Cheguei a fazer alguns exercícios com vocês do capítulo 26. Por exemplo, eu lembro de ter feito alguns, mas eu não lembro quais foram. Esses primeiros aqui são bem simples, né? Vocês vão poder... Só acho que vocês não tiveram dúvida nenhuma com eles. Eu acho que eu fiz esse 7, não sei. Quem lembrar, joga aí no chat para mim, por favor. Mas eu acho que eu não fiz esses com 2 pontinhos aqui, ó. O 10 e o 10 e o 11. Acho que eu fiz 9 também, acho que não fiz. Vai fazer esse 10? Porque eu fazendo o 10, aí vocês conseguem fazer os outros, que envolvem essa mesma lógica. Bom, é a mesma ideia. Olha só, galera, no 10 ele diz o seguinte: o módulo J da densidade de corrente em um fio cilíndrico de raio 2 milímetros é dado por 3 vezes 10 oitava, coincidentemente a velocidade da luz, R ao quadrado, com J em amperes por metro quadrado e a distância radial R em metros. Qual é a corrente que passa em um anel concêntrico ao fio, cujo raio interno é 0,9 R e o raio externo é R? Então, olha só, vocês têm aí um fio cilíndrico, beleza? Esse fio cilíndrico, ele é todo, né, maciço, cheio de material lá, condutor, e existe uma corrente elétrica que passa por dentro desse fio. Só que a densidade de corrente, olha o que ele diz, depende do R ao quadrado. Isso quer dizer, galera, que lá no meiozinho do fio não tem corrente, né? Porque quando o raio é 0, a densidade é 0. E aí a corrente ela vai aumentando à medida que você se afasta do centro. Então, a corrente ela é mais intensa nas bordas, na casca externa do fio, beleza? E já no centro, essa corrente ela é menos densa. Ela é menos densa. Aí o que ele quer? Ele quer exatamente que você calcule a corrente elétrica
ali na casquinha do fio, ou seja, entre 0,9R e R. Beleza? Então, na espessura aí de 0,1 R. É mais ou menos essa ideia que nós temos. Tá? Como é que a gente faz isso, então? Se ele quisesse a corrente elétrica completa, ou seja, a corrente elétrica cheia no seu fio como um todo, você teria que integrar de 0 a R. Beleza? Mas como você quer apenas a corrente elétrica que passa na casquinha ali fora, aí você vai integrar de 0,9 até R. Fechou? Então, ó, essa aqui vai ser a nossa questão 10. Nós sabemos que a corrente elétrica ela é calculada como a integral de J escala dA. Certo? E aí a gente vai considerar, galera, que o J e o dA, a área, eles são... Como é que fala? Eles são paralelos, né? Se eles são paralelos é porque a corrente incide perpendicularmente à área, porque o elemento de área, o vetor, ele aponta perpendicular a essa área aí. Tudo bem? Então vamos lá, aqui ficou simples, né? É só a gente substituir e fazer a integração. Então a corrente I vai ser igual à integral. O J é o 3 vezes 10 à oitava. 3 vezes 10 à oitava. Quem é o dA? O dA, galera, é o elemento de área, né? Só que a gente vai pegar o elemento de área como uma fina área circular ali. E aí a área circular é πr quadrado, o elemento de área de πr quadrado você deriva, né? Aí vai cair o 2, fica 2 e R dr. Dois e R dr. Muito bem. E aí você vai integrar no raio de 0,9R até R. Pronto. Então, beleza. O 3 vezes 10 oitava, ele foge aqui, né? Vezes o 2π também, ele sai daqui. E aí nós vamos integrar quem sobrou. Sobrou. Tinha um R quadrado aqui, né? Eu esqueci dele, calma aí. Então, isso, R quadrado, vezes 2 pi R dr. Então, apareceu aqui um R ao cubo dr. E de 0,9 até 1. Chique. Bom, galera, aí ficou bom, ficou assim, ó, 6π vezes 10 à oitava. A integral de R ao cubo é R à quarta sobre 4. E aí nós vamos integrar de 0,9 até R. Então, I vai ser igual... Está escorregando aqui. I vai ser igual, então, a... Já vou cancelar o 6 com 4, vai aparecer um 3 meios, né? Então, 3... Ó, 0,9 elevado à quarta, deixa eu fazer rapidinho aqui. 0,9
0,9 elevation quarta dá 0,656. Vai ficar assim, ó. 3 meios de π vezes 3,44 R a quarta. Beleza? Isso. É isso. Pronto, galera. Agora tem que fazer a conta, né? Você substituir um raio, ele falou que o raio R vale, olha aí, 2 milímetros. Aí vocês vão colocar 2 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Quando vocês colocarem isso, vai dar 2,59 vezes 10 a menos 3 amperes. De buenas? Aconteceu aqui. Caiu, foi? Tá tudo certo aí, galera? Vocês estão vendo? Eu tô sozinho? O que tá rolando? Você falou alguma coisa, Felipe? Que eu não vi nada. Ixi, não tô ouvindo nada, ó. Vocês estão ouvindo o Felipe? Ou foi só aqui? Alguém abre o microfone e dá uma olhada. Agora tô... Fala de novo. Agora foi? Agora foi. Foi que estava normal aqui. Então beleza. Fechou. Então tá, entenderam essa questão? Simples, né? Sempre que pedirem a corrente elétrica e eles estão te dando uma densidade de corrente que depende do raio, depende da distância, aí você tem que jogar nessa integração e ver de quando a quando que você vai integrar, né? Se ele pedisse uma corrente elétrica no fio inteiro, ou seja, por todo a espessura do fio, aí você ia ter que integrar de 0 a R, tá bom? Mas como ele pediu só na casca externa, aí se integra de 0,9 até R, que foi o que ele pediu, e corre para o abraço. Tranquilo? Dúvidas? Tá sossegado? Vamos para frente. Ó, vou deixar então a 11 para vocês brincarem, porque é mais ou menos a mesma história. Galera, olhando para a 11 aqui, já dá para ver que eu acho que já tem algum erro, viu? Vocês estão vendo aí que o JA, que ele chama, é J0 sub R? Isso não faz sentido, porque você está colocando uma unidade diferente do lado direito. Tu está pegando a densidade e dividindo por uma distância. E do lado esquerdo é um J. Tem alguma coisa errada aí nessa 11. Está faltando alguma coisa com unidade de distância. E provavelmente essa letra A é J0 Rzinho sobre Rzão. Para fazer simetria com a letra B. Provavelmente. Deve ter algum erro de digitação aí. Depois vocês dão uma olhada. Eu acho que essa questão 12 eu fiz também, né? A questão da Terra. Mais ou menos lembrado. Bom, vamos lá para frente, então? Bora para a questão, deixa eu ver. Olha essa 20 aqui, ó. Talvez algumas pessoas possam ter dificuldade em fazer coisas desse tipo. A 20, ele fala o seguinte. O fio
tem uma resistência R. Qual é a resistência de um segundo fio feito do mesmo material com metade do comprimento e metade do diâmetro? Então, olha só. Opa. Esse é o 20. Vou fazer um exercício por folha aqui. Fica mais fácil. Então, eu vou chamar de fio 1 e fio 2. Beleza? O fio 1, vou botar aqui, ó. Fio 1, ele fala que tem uma resistência R. E a gente sabe que a resistência R é dado por Rho L sobre a área da seção transversal. Certo? Eu vou chamar isso aqui tudo de, assim, ó, Rho L1, que é o comprimento dele, e A1, tá bom? Que é a área dele. Aí nós vamos ter o fio 2, vou botar aqui, ó, fio 2, que vai ter uma resistência, vou chamar de R2. A resistividade é a mesma, porque é o mesmo material, né? Comprimento 2 sobre a área 2. Essas coisas que mudaram. E qual é a relação disso com o outro fio? A relação é o seguinte: o comprimento do segundo, ele pede para ser metade do comprimento do primeiro. Então, eu vou escrever que o L2 é o L1 sobre 2, beleza? E ele diz ainda que o diâmetro do segundo fio é igual ao diâmetro 1 dividido por 2 também. É isso que ele fala, metade do comprimento e metade do diâmetro. Nós estamos preocupados com o raio, né, galera? Mas se o diâmetro é metade, o raio também é metade, né? Se isso é verdade, isso aqui também é verdade. R1 sobre 2. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Bora substituir lá no R2 essas informações, ó. R2 é igual. O Rho não muda. O L2 nós vamos trocar por L1 sobre 2. E aqui vai aparecer a área. A área, galera, é πr ao quadrado. Lembra que é uma área circular, hein? πr ao quadrado. Então vai ficar π. Vamos fazer com calma, né? Então, isso aqui, ó, é Rho L2 sobre π R2 ao quadrado. Aí agora a gente substitui as coisas. Olha aí, o R2, ele vai ser igual a Rho. Aí a gente substitui L1 sobre 2, dividido por π. Aí aqui fica R1 sobre 2 de novo, só que ao quadrado, porque é πr ao quadrado. Tá? R2, então, galera, vai ficar como? Rho L1 sobre 2. Vamos fazer o produto pelo inverso do segundo? Então, quando eu inverter o segundo, vai aparecer um 4 aqui, não é isso? Um 4 aqui, dividido por π R1 ao quadrado. Ou seja, R2 é igual a 4 dividido por 2 dá 2. Rho L1 sobre π R1 ao quadrado. E olha que beleza, se você olhar para essa equação aqui, ó, do R1, ela é Rho L1 sobre π R1 ao quadrado. Então, todo esse carinha aqui vale R1. Isso aqui é o R1. Conclusão,
R2 é o dobro de R1, 2 vezes R1. Isso segue aqui, né? Qualquer dúvida, vocês mandam aí. Se tiver exercício que vocês queiram que eu faça, coloca aí no chat também. Eu vou fazendo aqui o que der na telha. E o que tem mais proximidade com a prova, tá? O que mais nós temos aqui? Vamos andando para frente. Fazer umas diferentes, né? Esse 32 pode ser interessante, hein? Ó, vamos fazer a 32. Ele diz o seguinte: a atmosfera inferior da Terra contém íons negativos e positivos que são produzidos por elementos radioativos do solo e por raios cósmicos provenientes do espaço. Em certa região, a intensidade do campo elétrico atmosférico é 120 volts por metro e aponta verticalmente para baixo. Esse campo faz com que íons com uma unidade de carga positiva, ou seja, a carga do elétron positiva, não é isso? Com uma concentração de 620 íons por centímetro cúbico, se movam para baixo, enquanto íons com uma unidade de carga negativa, com uma concentração de 550 íons por centímetros cúbicos, se movam para cima. O valor experimental da condutividade do ar nessa região é 2,7 vezes 10 a menos 14, 1 vezes metro a menos 1, né, porque é o inverso da resistividade. Determine na letra A o módulo da corrente e B a velocidade de deriva desses íons, supondo que é a mesma para os íons positivos e negativos. Então, olha aí, galera. Você tem uma região da superfície terrestre, onde você tem um campo elétrico apontado para baixo, não é isso? Esse campo elétrico é proveniente de quem? Da própria superfície terrestre, tá? Ela é ligeiramente negativa. E aí você tem no ar íons positivos e íons negativos. É claro que os positivos eles vão viajar a favor do campo, então eles viajam para baixo, e os íons negativos vão contra o campo. Agora, galera, quando você tem fluxos de cargas positivos e negativas, os positivos indo numa direção e os negativos indo em outra direção, o efeito disso é o mesmo que você ter somente íons positivos, a mesma quantidade, indo todos para baixo, ou você ter negativos indo todos para cima, tá? É, fisicamente falando, a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Se você tiver, por exemplo, 1000 elétrons indo para cima e 1000 prótons indo para baixo, exemplo, é a mesma coisa, fisicamente falando e eletricamente falando, é o mesmo efeito de você ter 1000 elétrons, 1000 não, 2000 elétrons indo para cima ou 2000 elétrons indo para baixo, tá bom? Então você vai considerar o conjunto de todos os íons, todos eles se movendo para o mesmo lugar. Fisicamente falando é a mesma coisa. Tá bom? Então vamos fazer algumas anotações aqui. Essa é a questão 32. Opa. Dificuldade. Primeiro, ele fala sobre a condutividade do meio, né? Lembrem, galera, que a resistividade ρ a gente definiu como sendo o campo elétrico dividido pela densidade de corrente, não foi isso? Como a condutividade é o inverso, então a gente tem que definir a condutividade, sigma, como sendo J dividido por E. Tá bom?
Porque um é o inverso do outro. Um é o inverso do outro. Bom, aí o que a gente faz? Ele quer que a gente calcule a densidade de corrente. Galera, a densidade de corrente é simples. Então, vou botar aqui, ó, letra A. A densidade de corrente J, então, basta você multiplicar o sigma vezes o E. Ele me deu os dois, não foi? Então, vai ficar assim, ó, densidade J de corrente é igual. O sigma, ele deu como 2,7 vezes 10 elevado a menos 14. E aqui o campo elétrico foi de 120. Isso vai dar 324 vezes 10 a menos 14. Não é isso? Ou, em notação científica, uma densidade de 3,24 vezes 10 a menos 12 ampere por metro quadrado. Difícil não, né? Muito sossegado. Na letra B, vamos ver a letra B. Ele quer que a gente calcule a velocidade de deriva desses íons. A velocidade de deriva, galera, lembrem que ela pode ser calculada como sendo uma relação com J, assim, ó. O J é igual a N. Esse N é o número de carga, de portadores de carga por unidade de volume, certo? Vezes a carga elementar, a carga de cada um desses portadores de carga, vezes a velocidade de deriva. Beleza? A gente já viu essa equação aí. Então, o que é a velocidade de deriva? É só isolar esses caras, né? Só que antes, tem que lembrar o seguinte. Ele falou, galera, que o número de cargas positivas é 650, o número de cargas negativas é 550. Isso quer dizer que nós vamos levar em consideração um conjunto total, que vai ser a soma dos 620 mais o 550, tá? E isso vai dar 1.170. Só que está em centímetros a menos 3. O que é isso? Quer dizer que são 1.170 coisas por centímetro cúbico. Eu não quero por centímetro cúbico, eu quero por metro cúbico. Como é que a gente faz essa transformação? Aí vocês lembram que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros, certo? E aí, se você elevar ao cubo, isso dá 1 centímetro é igual a 10, 1 centímetro cúbico, né? É igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. Ok? 10 a menos 6 metros cúbicos. Muito bem. Aí, quando você substitui aqui, muito cuidado, cara, com essas relações, porque você vai ficar assim, ó. 1.170. Aí, dentro do centímetro a menos 3, vai aparecer um 10 a menos 6 metros cúbicos. Ou melhor, né? Fazer assim, que fica melhor. 10 a menos 2 metros, tudo elevado a menos 3. Cara, esse efeito de borda aqui é chato pra caramba. Pronto. 10 a menos 3. Beleza, galera? Então, eu troquei o metro por 10 a menos 2, o centímetro por 10 a menos 2 metros, mas está todo mundo elevado a menos 3. Aí, esse N, ele vai ser escrito, então, como 1.170 vezes 10, olha só, elevado a mais 6, ok? Metros a menos
3. Sacaram a brincadeira? Tem que tomar cuidado com isso, senão dá errado. Então, vamos lá. A velocidade de deriva é igual a J sobre NE. Então, a velocidade de deriva vai ser igual a... O J a gente acabou de calcular, não foi? Então, vai ficar velocidade. O J é 3,24 vezes 10 a menos 12, tudo dividido por 1.000, ou já vamos colocar assim, né? 1,17 vezes 10 a 9, né? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Só para quem não acompanhou, ó, eu estou transformando esse cara aqui para anotação. Vai ficar 1,17. Andei com a vírgula 3 casas, então 3 casas. Metro a menos 3. Pronto. Então, velocidade deriva vai dar. Deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui, que eu não fiz ela não. 3,24 dividido por 1,17 dividido por 1,6. Isso dá 1,73 vezes 10 a... Aí, galera, menos 12 com mais 19, menos 12 mais 19, a 7. 7 menos 9 dá menos 2. Então, menos 2 metros por segundo. Pronto. Sossegado. Dúvidas? Professor, essa velocidade de deriva é constante? A gente assume sendo relativamente constante. Dentro do material condutor, essa velocidade de deriva, ela é uma média, né? Porque os elétrons eles vão batendo nos átomos lá, e aí eles vão sendo meio que freados, né? Toda vez que bate, eles adquirem como se fosse velocidade de deriva zero. Aí o campo elétrico acelera, aí eles atingem a velocidade de deriva e depois param. Então você tem aí uma... também tende a diminuir também, né? Porque os prótons vão se encontrar com os elétrons, e aí o campo vai ter uma intensidade menor quando chegar um próton perto do elétron. Tipo, no meio do caminho, sei lá. Ah, entendi. Entendi. Não, ali vai ter variações. É porque, na verdade, se você for olhar para o aspecto bem microscópico ali, essa visão de elétron caminhando e batendo e tal, ela é uma visão não tão realista assim. Porque, na verdade, o que acontece são transições eletrônicas das bandas de condução. O negócio aí é mais um aspecto quântico da natureza desses fios. Mas como vocês ainda não estudaram a física quântica, a gente pode ficar nesse lero de elétrons viajando e dando porrada, porque ele funciona. Tá? Até porque existe também as colisões. Mas quando você vai para o meio quântico, porque você está entrando no mundo do fio ali, né, microscopicamente falando, aí a gente tem que pensar no comportamento mais quântico do que clássico. Os elétrons não são bolinhas. Sim. Que também, tipo, pensei no capacitor. Tipo, o capacitor, quando lá dentro, ele tende a diminuir quando tem um material, né? Porque o material vai pegar, vamos supor assim, elétrons, vai diminuir o campo. O campo vai ter um campo contrário ao outro, né? Aí eu Quando você pensei coloca um nesse dielétrico, aspecto aí. né? Uhum.
Mas É mais vale. mais ou menos por aí mesmo. A diferença é que lá no capacitor, Thales, você coloca um isolante, né? E Aham. como é um isolante, você não tem elétrons sendo conduzidos nesse isolante. Então, as moléculas elas vão se organizando de maneira que cria um campo interno contrário ao campo externo, né? Ah, sim, é porque o isolante então, né? É porque é um isolante. Aqui não, aqui como é um condutor, é um metal, aí a gente pensa que os elétrons eles estão livres, eles estão soltos para viajar. Então, ao invés da molécula se reorganizar para criar um campo elétrico contrário, não, os elétrons eles vão sendo acelerados por esse campo externo, é o efeito do campo elétrico. Uhum. Beleza? Vamos para mais um, então. 32, 33, eu vou fazendo aqui alguns. Olha esse 34, que coisa bonitinha. De repente, até um parecido com ele, a gente coloca no prova. Vamos fazer o 34? Ah, professor, só porque tem 3 pontinhos. Não. É legal. Olha só. A figura 26, 29 mostra um fio 1 com 4R de diâmetro e um fio 2 com 2R de diâmetro, ligados por um trecho em que o diâmetro do fio varia gradualmente. O fio é de cobre e está sendo percorrido por uma corrente distribuída uniformemente ao longo da seção reta do fio. A variação de potencial elétrico V ao longo do comprimento de 2 metros no fio 2 é 10 microvolts. O número de portadores de carga por unidade de volume é 8,49 vezes 10 a 28 metros a menos 3. Qual é a velocidade deriva de condução no fio 1? Se você imaginar isso aí como sendo uma mangueira que está conduzindo água, o fato de você mudar o diâmetro da mangueira, você interfere, né, na pressão da água, você interfere na velocidade de escoamento da água. Aí você tem aquela equação de Bernoulli, né? Não sei se vocês lembram dela, que é a equação de continuidade. Aqui não. Aqui são elétrons e você não. Você até pode pensar em água, mas aqui os elétrons eles estão sendo acelerados por uma coisa chamada campo elétrico, né? E claro, existe uma continuidade aqui na passagem da parte mais grossa para a parte mais fina? Existe. O que se mantém constante? Então vamos pensar. O campo elétrico, galera, aplicado no fio 1 é igual ao aplicado no fio 2? Aí, intuitivamente, você olha e fala, cara, provavelmente não, porque no fio 1 eu posso ter linhas de campo mais espaçadas, no fio 2 pode ser que as linhas de campo sejam mais concentradas. Então, o campo elétrico provavelmente é mais intenso no fio 2. Então, não é constante o campo elétrico. Tá, aí você pensa em mais coisas. Por exemplo, a seção transversal muda, mas o que está vindo são elétrons. Então, se no fio 1 passam, sei lá, 20 elétrons por segundo, isso é uma corrente elétrica. No fio 2, galera, tem que ter os mesmos 20 elétrons por segundo, porque eu não estou sumindo com os elétrons. Os elétrons, eles existem. Então, a quantidade de elétron que passa no primeiro tem que ser igual à mesma quantidade de elétron que passa no segundo. Se eles estão passando mais amontoados ou mais soltos, aí é um problema que a gente vai descobrir. Mas o número de elétrons tem que ser constante. Em outras palavras, a corrente que passa no primeiro fio é igual à corrente que passa no segundo fio. Sempre, galera, que vocês tiverem problemas desse tipo, onde você tem fios de tamanhos e diâmetros diferentes, alguma coisa tem que ser constante, né? E quem é constante nesse caso aí? O fluxo de elétrons, tá bom? Eu não sei se vocês fizeram física térmica, mas existe lá, quando você estuda condução de calor, quando você tem calor passando por esses metais assim, o que você faz também é a conservação do fluxo, né? O fluxo num pedaço é igual ao fluxo no outro, aí você acaba igualando. Então, tem que ter uma equação de continuidade, tá? Aqui, quem é a nossa continuidade? É a corrente elétrica.
Então, deixa eu pegar esse desenho aqui e jogar lá para a gente. Esse é o 34. Puxa, já tinha ido, né? Então tá. Então, qual foi a moral da história que a gente acabou de descobrir? Que a corrente elétrica no fio 1 tem que ser igual à corrente elétrica no fio 2. Isso é uma equação de continuidade, beleza? E como eu sei que ele diz que a corrente elétrica a densidade, né, é sempre uniforme, então a gente não precisa fazer integrações aí. Eu já sei que a corrente elétrica I1 vai ser igual à densidade J1 vezes a área 1. Isso vai ser igual à densidade J2 vezes a área 2. Ok, galera? Bom, ele falou para a gente que o diâmetro... Vamos colocar aqui, ó. Ele falou para a gente que o diâmetro 1 era igual a 4R. Isso quer dizer que o raio 1 é 2R. E ele falou que o diâmetro 2 era metade, não era? Ó, o diâmetro 1, 4R, e o diâmetro 2, 2R. É o que ele fala aí. Então, o diâmetro 2 é 2R. Isso me leva ao raio 2, que vale metade, não é isso? R. Bom, por que isso? Porque eu preciso desses caras para falar o seguinte, ó. O J1 vezes a área 1, e a área 1 é π R1 ao quadrado, opa, que ao quadrado é só o R, né? Então, J1 π R1 ao quadrado, isso é igual ao J2 π R2 ao quadrado. Aí, substituindo lá as informações, a gente tem que... O π pode ir embora, né? J1 vezes... Raio 1, galera, é 2 ao quadrado, que vai dar um 4, vezes R. E do outro lado vai aparecer o J2 vezes um R ao quadrado. Ok? Aqui tem um quadrado também. Então, R quadrado com R quadrado morreu. Conclusão, J1 vezes 4, ou seja, 4 vezes J1, é igual ao J2. E faz muito sentido, né? No fio 2, a densidade de cargas a densidade de corrente deve ser maior, porque provavelmente os elétrons estão mais juntinhos ali, né? Bom, mas o que ele pede? Ele pede para você calcular a velocidade de deriva, não é isso? Cadê? Ele pede para você calcular a velocidade de deriva lá no outro. E a gente sabe que a velocidade de deriva está associada com esses J's aí, né? Ó. Então, vou colocar aqui. Eu sei que o J1 é igual ao número de elétrons vezes a carga de cada elétron, vezes a velocidade de deriva, 1. Só que eu não tenho informações do fio 1, mas eu tenho informações do fio 2. E eu posso relacionar o fio 2 com o fio 1 através dessa equação das densidades que estão aí. Qual foi a informação que ele deu, galera? Ele deu o campo elétrico lá no fio 2.
Ele falou, na verdade, ele falou a voltagem lá no fio 2, né? Mas se ele falou da voltagem, da distância, ele falou do campo elétrico. Muito bem. Então, como eu não tenho nada do fio 1, vamos correr para o fio 2, que é o que nós temos. Lá no fio 2, eu sei que o J... Cadê? Vou fazer assim, né? O ρ, que é a resistividade, ele vai ser o campo elétrico sobre o J. Tá? Isso aí vocês já sabem. Essa resistividade é a resistividade do cobre, tá, galera? Isso é tabelado. Você vai ter que olhar lá na tabelinha. Bom, mas quem é o campo elétrico? O campo elétrico nada mais é do que a voltagem entre dois pontos dividido pela distância entre esses dois pontos. Vamos substituir lá? Fica assim, ó. Rho é igual a voltagem sobre J vezes D. Tá bom? Professor, quem você quer aí? Eu quero o J1. Porque com essas informações eu sei calcular... Desculpa, o J2. Eu sei calcular o J2. E essa distância aqui, galerinha, é o L. Deixa eu botar direitinho aqui. JL, que é a distância que ele me deu lá em cima. Então, o J2 vai ser igual a V sobre L ρ. É isso? E aí eu vou pegar aqui a tabela do ρ. O ρ do cobre vale 1,69 vezes 10 a menos 8 vezes metro. Tá mais tabelado, galera. O livro de vocês tem essa tabela aí, em algum lugar do capítulo. Pronto, então agora a gente calcula o J2. J2. Se você não quiser, você pode deixar assim. Vamos deixar assim? Depois a gente mexe com isso, né? Por quê? Porque eu sei que o J2 ele vai ser 4 vezes o J1. Não é? Então, eu posso escrever o seguinte, ó. 4 vezes J1 é igual a V sobre L ρ. Daí eu chego à conclusão que o J1 é igual a V sobre 4L ρ. Pronto. Com isso, a gente acha a velocidade de deriva. Vamos achar uma equação para ela? Então, no lugar do J1, eu vou repetir a equação aqui, ó. No lugar do J1, a gente vai trocar por N é velocidade de deriva. Então, ficamos o seguinte. V, assim, né? N é V de deriva no fio 1 vai ser igual a V sobre 4L ρ. Então, a velocidade de deriva no fio 1 é igual a V dividido por 4L ρ NE. É isso. Pronto, aí vocês vão substituir aí as informações dadas. A voltagem é 10 vezes 10 a menos 6, né? Porque como tem muito número lá embaixo, vou botar aqui. 10 a menos 6. Tudo dividido por 4 vezes... Qual que é o L? 2 metros. 2 metros. O ρ é 1,69. 10 a menos 8.
O N, ele deu também, é um número feião, né? Cadê? 8,49 vezes 10 é 28. E a carga elementar. 1,6. Fazendo essa conta, galera, vocês vão encontrar, vocês façam. Acho que vai dar certo. 2,96 vezes 10 ao quadrado, que dá, então, 296, não é isso? Não, nada disso. Velocidade deriva alto de jeito, nada disso. Peguei a informação errada. Isso aqui vai dar 5,45 vezes 10 a menos 9. Agora sim. Tranquilo, galera? Difícil essa? Só tem vários passos, né? Mas difícil, acho que não. Vocês estão caladinhos hoje. Olha a 35, que bonito. Cara, essa 35 é clássica, viu? Qualquer livro de eletromagnetismo que vocês estudarem, vai ter aí uma coisa parecida com essa. É calcular uma resistência de um tronco de cone. Vamos fazer esse negócio? Esse negócio é legal. Isso aqui é clássico. Vocês não podem sair de um curso de eletromagnetismo sem saber calcular a resistência de um diabo desse. Ele diz assim, ó, na figura 2630, a corrente elétrica atravessa um tronco de cone circular reto de resistividade 731 ohm vezes metro. O raio menor é 2 milímetros, o raio maior é 2,3 milímetros e o comprimento é de 1,94 centímetros. A densidade de corrente é uniforme em todas as seções retas perpendiculares ao eixo da peça. Isso quer dizer o seguinte, galera, você sempre pode tomar o I, quando você for fazer I, a integral de JDA, o J sai da integral e o DA vira área. Então, você pode escrever sempre que o I é igual a J vezes área para cada seção reta. Beleza? Porque agora vocês estão vendo que a seção reta muda. Qual é a resistência da peça? Acho que eu tenho essa figurinha lá também, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Trinta e cinco, né? Trinta e cinco. Tenho aqui. Deixa eu anotar mais aqui. Pronto, tá aí. Como é que nós vamos calcular esse negócio? Sempre que vocês forem calcular a resistência, galera, de alguma coisa esquisita aí, vocês têm que lembrar o seguinte: a resistência, ela depende de ρ L sobre a área, certo? Só que se vocês forem pensar bem, enquanto vamos tacar aqui um eixo X, por exemplo.
Se eu botar aqui um eixo X para essa figura, vocês estão vendo que à medida que o L aumenta, o raio vai mudando, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque agora a resistência, ela muda com o L. Então, eu posso pensar na seguinte situação. O elemento dr desse tronco de cone vai ser dado por ρ a vezes o dx. Tá bom? Porque se você escolher um pedacinho aqui, ó, pequenininho do seu tronco de cone com tamanho dx, ele tem uma resistência. E aqui que nós vamos somar? Nós vamos fazer uma soma de todas as resistências de cada elemento desse dx. Faz sentido para vocês? Aí, galera, só que você precisa fazer algumas coisinhas antes. Por quê? Porque eu preciso relacionar quem é o dx em relação com o raio. Porque, olha só, esse dr, ele vai ser ρ sobre a área, e a área é πr ao quadrado dx. Beleza? Esse r ao quadrado é o raio do círculo que tem o elemento de área dA, tá? Que está contido no dx ali. Então a gente precisa integrar isso, né? E quando você integrar o lado esquerdo, vai ficar R é igual. Quem sai da integral é o ρ, porque o ρ é constante. O π é constante. E eu vou ter a integral de dx sobre r ao quadrado. Então eu preciso saber como que o r e o x se relacionam. Eu sei que à medida que o x aumenta, o r, ele aumenta também, né? Porque à medida que eu vou caminhando na direção do tronco de cone, eu vou tendo círculos cada vez maiores. Então eu preciso achar uma relação entre esses dois. E a relação entre esses dois mais simples que eu posso achar é fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma linha, para vocês enxergarem o que eu estou falando. Eu vou passar uma linha bem aqui. Vou ficar pequeno. Eu vou aumentar para vocês, tá? Então, ó, eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Eu quero fazer um triângulo aqui, ó. Pegando essa bordinha e pegando esse pedacinho aqui do raio, ó. É isso que eu quero? É isso que eu quero. Beleza, eu vou ampliar esse triângulo aí, para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. Esse triângulo, galera, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer um triângulo maiorzão. Ô, miséria.
É isso. O que está acontecendo? Vocês concordam comigo que esse lado de cada triângulo, ele vale o tamanho do B menos o A? Ou seja, a base do triângulo, a base grande do triângulo, aqui, ó, ela vale B menos A. Tá bom? Porque é o raio grandão menos o raio pequenininho, sobra B menos A. A base total do triângulo vale L, porque é o comprimento do seu tronco de cone. Certo? Já o pedacinho que está aqui, só esse pedacinho eu vou chamar de X. Eu vou chamar de X. Porque nós vamos começar a contar, galera, a partir daqui, ó, onde aqui é 0, beleza? E o último lá é L. Faz sentido aí para todo mundo? De 0 a L. E quem vale essa altura desse triângulo pequenininho, que é exatamente escolhido nesse ponto aqui do dx? Vai ser um raio arbitrário R menos o raio pequenininho que é o A. Vocês estão enxergando o que eu estou fazendo? Deixa eu botar uma seta decente aqui, né? E aí, se você aplicar semelhança de triângulo nesse negócio, você vai encontrar o seguinte. Posso escrever assim, né? RA, R menos A, sobre X. Isso vai ser igual a B menos A sobre L. Não é isso? E aí você consegue isolar o X, pô. Daqui você tira, então, que o X vai ser igual, isola o X, L que multiplica R menos A sobre B menos A. Esse é o X. Então, a gente acabou de descobrir quem é a distância X e como ela se relaciona com o raio de cada seção transversal. Olha que genial. Daí eu consigo, então, descobrir quem é o elemento dx. Olha só, galera. Deriva isso aqui, ó. O dx, ele vai bater apenas no R. Então, vai ficar L dr sobre B menos A. Concordam comigo? Esse é o nosso dx. E eu vou substituir esse dx aqui, ó. Então vai ficar R é igual a ρ sobre π, integral de dx, e o dx é quem? L sobre B menos A, vezes o dr sobre R ao quadrado. Pronto. Então, eu transformei isso numa integral em R. E uma integral em R por quê? Porque agora eu vou integrar do primeiro raio, que é A, até o último raio, que é B. Show, né, galera? Vai ficar assim, ó. Rzão é igual ρ sobre π, L sobre B menos A, que isso aqui é constante, vezes a integral de R ao quadrado. Galera, a integral de R ao quadrado é menos 1 sobre R. E nós vamos integrar de A até B. Então, vamos lá, vai ficar R é igual a ρ L sobre π A menos B, que multiplica, agora aplicando os limites, menos 1 sobre B, aí menos com menos mais, né? 1 sobre
A. Beleza? Se você quiser, você pode colocar o sinalzinho de menos fora e fazer a subtração normal. Não tem problema. Vou fazer isso, para vocês não se confundirem. Então, aqui tem um menos 1 sobre B, menos 1 sobre A. Pronto. Então, R é igual a menos ρ L sobre π A menos B, que multiplica, então, vou tirar o MMC ali, hein? B vezes A, aí vai ficar B vezes A dividido por B, vai aparecer um A, menos um B. Pronto, se você jogar um sinalzinho de menos para dentro do parênteses, vai ficar assim, ó, ρ L, que multiplica, inverte B menos A, conta do sinal de menos, aí fica π vezes. Tem uma coisa errada aqui. Ah, é porque eu troquei aqui, né? Que é B menos A. E é B menos A. Certo? Vezes A, B. Aí morreu, ó. E a gente chega na resposta que é R é igual a ρ L sobre π A, B. Pronto. Aí você substitui os valores e acha a resposta que ele está pedindo. Professor, por que o senhor substitui R menos A por DR? Por que eu substituí? Fala de novo. R menos A por DR. Cadê? Nesse azulzinho aí. Do X igual a L menos. Ah, eu derivei. É que quando você deriva o x, fica dx, né? Aham, ah, tá. Quando você deriva o lado direito, a parte que tem menos a, ela desaparece, porque é uma constante. Então a derivada vai bater apenas onde tem r. Só que Aham, o r está multiplicado por L sobre B menos A, né? uhum, Aí quando você deriva o R, aparece só o dr. sim. Sacou? Aham, É valeu, só tio. isso. Professor, Diga. você pode voltar lá na parte do triângulo, que eu não entendi muito bem porque que, tipo, um cateto é B menos A, aí no meio é R menos A. Eu me perdi nessa parte. Tá, é por conta disso aqui, ó. Esse pedaço aqui vale A, certo? Se eu escolher uma seção transversal nessa posição que eu botei de preto aí, onde tem o elemento dx, essa seção Qual transversal, pedaço vale? todo pedaço vale R aqui, ó. Certo? E o último raio lá na frente vale B. Aham. Certo? Aí quando a gente está pegando só o triângulozinho da ponta, eu estou acompanhando ali a geratriz do cone e passando a paralela. Então, o primeiro triângulo pequenininho, ele vai ter uma altura que vai ser exatamente a subtração do raio menos o A. Consegue enxergar isso? Que é o que Mais ou sobra menos. é o que sobra da pontinha lá, ó. Ah, entendi. Tá? Esse pedaço aqui, só esse pedacinho lá em cima, ele vai ser o R menos o A. Entendi. Entendeu? E o outro vai ser o B, que é o grandão, menos o A, que é o que sobra para dar a pontinha do triângulo. Ah, beleza. Agora ficou mais fácil com esse desenho aí.
Beleza. E o L é o comprimento total do tronco, e o X é onde eu escolhi um aleatório lá no meio do caminho, onde tem o elemento dx. Beleza. Só isso mesmo. Valeu. Maravilha. Sim, senhor. Boa essa, né, galera? Então, assim, esse aqui dá um pouquinho de trabalho porque é um tronco de um cone. Agora, por exemplo, você pode calcular, se você quiser, por exemplo, de uma esfera, né? Você pega lá uma casca esférica e uma segunda casca esférica. Aí você integra de um raio até um outro raio. E aí você calcula a resistência dessa casca esférica também. Sempre que aparecer cálculo de resistência de um fio ou de um sistema que não é um cilindro, vocês podem usar essa lógica aqui que vocês conseguem fazer. Sem problema nenhum. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma legal desse capítulo. Então a gente passa para o próximo capítulo, né? Então a gente fica preso nesse capítulo aqui, não faz nada de circuito. Vamos. Para a gente passar para o capítulo. Então, bora para o capítulo 27. Olha aí, olha aí. Tem coisas boas aqui, hein? E, cara, inacreditavelmente esse capítulo é mais fácil, tá? As equações são mais fáceis porque você tem uma técnica. E a técnica é chamada... Lei de Kirchhoff. Então, se você usa a lei de Kirchhoff, meu amigo, você resolve tudo. Tudo. Professor, de Kirchhoff é das malhas ou dos nós? As malhas. É porque você tem gente que classifica em duas. É por isso que chama leis de Kirchhoff. Aí tem uma lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, e a outra lei é a lei das malhas. Só que, cara, eu não sei, eu acho que a lei de Kirchhoff mesmo é só a lei das malhas, porque a lei dos nós... É de Thevenin, não é? Eu nem sei se tem um nome para ela, porque ela é lei da conservação. Tipo, a quantidade de corrente que entra tem que ser igual a quantidade de corrente que sai. Que foi o que a gente fez agora naquele fio que muda de espessura. E ali não tem, você não chama de lei de Kirchhoff aquilo, nem de Televan, sei lá. Mas é uma lei de conservação. Eu não sei se tem um nome específico para ela. Não sei. Mas tem gente que associa a lei de Kirchhoff. Eu já vi gente associando ela à lei de Kirchhoff. Aí fala que são duas leis de Kirchhoff. A lei dos nós e a lei das malhas. Saquei. Mas realmente eu não sei se é o nome apropriado. Muito bem. Agora, vocês têm dificuldade com um circuito simples assim? Só para saber se eu faço um simples para ir para o mais difícil. Por exemplo, esse circuito aqui da questão... Pois. É susto fazer esses circuitos assim para vocês? Vocês querem que eu resolva ele para vocês antes? Faz aí só para garantir. Tá bom. É bom que a gente esquenta os motores, né? Olha aí, ele fala o seguinte. Na figura, as fontes ideais, sempre que ele falar que fonte é ideal, é porque não tem resistência interna, beleza? Ou seja, a fonte não esquenta. As fontes ideais têm forças eletromotrizes E1 igual a 150 volts, E2 igual a 50 volts, e os resistores têm resistências R1 igual a 3, R2 igual a 2. Se o potencial no ponto P é tomado como 100 volts, qual é o potencial no ponto Q? Então, eu acho que eu tenho essa figura aqui, calma aí. Vamos só separar aqui. Esse cara é o capítulo 27 agora.
Capítulo 27, número 2. Quero essa. Número 2. Figurinha. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tem aqui, ó. Beleza, então o que está acontecendo? Vocês têm aí duas fontes, galera. Essas duas fontes, elas estão ligadas de maneira que o polo positivo de uma está ligada no polo positivo da outra. Quando isso acontece, a gente diz que essas fontes, elas estão em oposição de fase, beleza? Então, é como se elas estivessem trabalhando uma contra a outra. É igual você pegar o seu celular, que é uma bateria, e colocar ele na tomada para carregar. Então, você está ligando uma outra fonte em cima de uma fonte, e elas estão opostas. Então, uma das fontes, ela acaba trabalhando como se fosse um receptor. Ela recebe a energia da segunda fonte, tá bom? Se fosse o contrário, por exemplo, se essa fonte 2 tivesse com o polo positivo em cima e o polo negativo embaixo, aí não, aí vocês estão vendo que essas duas fontes, elas estariam em série, mais de uma ligada no menos da outra. Isso faz com que elas trabalhariam juntas e somando as suas forças eletromotrizes, tá bom? Nesse caso aqui, então, elas estão subtraindo. Aí você pergunta, professor, então quem é que funciona como gerador? Quem é que funciona como fonte, como receptor? O maior deles funciona como gerador, tá? Porque não faz sentido você pensar que o menor, por exemplo, vamos aos números. Ele fala que um tem 150 volts e o outro tem 50, não faz sentido os 50 volts fornecer energia para os 150. Não faz o menor sentido, tá bom? O que faz sentido é o maior fornece 150 e o pequeno consome 50 desses 150. Beleza? Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff aí, para vocês verem como funcionam as coisas. Começa pelo gerador, e o gerador é 1. Então, é 1. A corrente, né, esqueci de falar, a corrente elétrica, ela vai circular no sentido anti-horário, porque o E1 está produzindo a corrente elétrica. Então, fica E1 menos, encontramos o R2 vezes I, menos o E2, que é o gerador ao contrário, beleza? Não multiplica pela corrente, porque ela já é uma DDP, menos R1 vezes I. Tudo isso igual a zero, porque a gente voltou ao começo da história. Vou substituir. Então, eu falei para vocês que o E1 é 150, menos o R2, cadê ele? O R2 é 2 e o R3 é 1. Então, menos R2, que é 2 vezes I, aqui é 50, menos 3I. Tudo isso é igual a zero. Tá bom? Então, 150 menos 50 vai dar 50, menos 2I com 3I vai dar 5I, tudo isso é igual a 100. Então, I, galera, vai dar 20 amperes. Beleza. Só que ele quer agora o potencial no ponto Q. Aí, galera, sempre que você for caminhar de um ponto até um outro ponto em que você não está fechando o circuito, você está saindo de um ponto até um outro ponto qualquer, a lei de Kirchhoff, ela fica assim, ó, você começou no ponto P, então você chama aquele P de potencial no ponto P. E vai caminhando, no sentido da corrente, se possível. Do ponto P, a primeira coisa que você encontra, no sentido da corrente, é o receptor, né, que é o gerador ao contrário. Então, você vai subtrair a força eletromotriz, beleza? Próximo cara que você encontra é menos R1 vezes o I. E aí, você chega no ponto em que você quer. Chegou no ponto em que você quer, você iguala não mais a zero.
mas é o potencial daquele ponto específico. Fechou? Ele pediu para você atribuir um valor a esse potencial no ponto P. Isso aí, galera, é arbitrário, tá? Ele falou, ó, se o potencial no ponto P é tomado como 100, ele poderia escolher qualquer valor, ele escolheu 100. Porque lembrem, fisicamente falando, o que vale não é o potencial, é a diferença entre os dois potenciais. Então fica 100 menos 50 menos R1, né? R1 que vale 3, vezes a corrente que vale 20. Isso é igual ao potencial no ponto Q. Olha lá. 50 menos 60 vai dar menos 10 volts. Tá bom. Molezinha, molezinha. Molezinha, molezinha. Bora pra frente, para não perder tempo. Então, bacana aqui. Bora fazer esse 17. Esse 17 aqui é bacana. Ó, na figura, a fonte 1 tem força eletromotriz 12 volts e uma resistência interna de 0,016 ohms. E a fonte 2 tem uma força eletromotriz de 12 volts também e uma resistência interna de 0,012 ohms. Então, eles têm resistências internas diferentes. As fontes são ligadas em série. Olha aí agora, a positiva de uma está ligada no negativo da outra. O que isso quer dizer? Que elas estão somando as suas forças eletromotrizes. Qual é o valor de Rzão? A Rzão, galera, é a resistência externa, para o qual a diferença de potencial entre os terminais de uma das fontes é zero. Então, vamos lá. Para a diferença de potencial de uma das fontes ser zero, isso quer dizer, galera, que se tem corrente elétrica passando, e mesmo assim, uma fonte não está emanando diferença de potencial, só tem uma solução. Essa fonte está em curto-circuito. Lembram disso? Então, existe uma corrente numa dessas fontes, que é a corrente de curto-circuito de uma delas. Tá bom? Agora, qual delas? Aí você tem que usar a lógica, galera. Olha só. Se você escolher... olha, você tem duas resistências internas aí. A da fonte 1 e da fonte 2. Elas estão em série. Usa a lógica. Quando resistências estão em série, elas são perpassadas pela mesma corrente elétrica. E aquela que tiver a maior resistência vai ser aquela que mais consome energia. Não é isso? Então, pensa. Se você for calcular as correntes de curto-circuito de cada um, você tem que tomar cuidado para saber qual dos geradores pode estar zerado e o outro gerador está funcionando. Porque se você não tomar esse cuidado, você pode calcular a corrente elétrica de um dos geradores e quando você for calcular a dissipação do outro, o outro está gastando mais do que ele gera. Tá bom? Vou fazer aqui um exemplo, para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Esse é o exemplo 17, né? Azulzinho. Pá. Eu acho que eu tenho essa figurinha também, que eu fiz na outra turma esse exercício. Cadê ele? Aqui. Então, o que a gente sabe, galera? A gente sabe calcular corrente com circuito. A corrente de curto-circuito é a força eletromotriz do gerador dividido pela resistência interna, não é isso? É isso. É só você igualar
a 0. Então, cara, pensa, se você pensar para o gerador 1, a corrente de curto-circuito do gerador 1 vai ser 12 sobre... Qual que era a resistência interna dele? 0016 e o outro é 0012. Beleza. Então, 0,016. Beleza? Então, a corrente de curto-circuito dele vai dar 12 dividido por 0,016. 750. Amperes. E a corrente de curto-circuito do gerador 2... né? É 12 dividido por... 12 dividido por 0,012, que dá 1000. Então, agora vamos raciocinar. Suponha que o gerador 2 entrou em curto. Se o gerador 2 entrou em curto, qual é a corrente que passa pelo circuito? 1000 amperes. 1000 amperes. Só que, quanto que vale a resistência interna do gerador 1? A resistência interna do gerador 1 é 0,016. Cara, multiplica 1000 vezes 0,16. Dá 16 volts. Isso quer dizer que se o gerador 2 entrasse em curto, a resistência interna do gerador 1 consumiria 16 volts. Pô, mas não faz sentido, ele só gera 12? Como é que ele gera 12 e ele mesmo consome 16? Sacou? Não tem lógica. Então, a gente tem que escolher o gerador 1 para entrar em curto-circuito. Beleza? Quem tem que entrar em curto-circuito tem que ser o gerador 1. Em curto. Tá bom? Por quê? Porque aí ele vai ter uma corrente elétrica de 750 amperes. Se a corrente é 750 amperes, eu posso, galera, aplicar a lei de Kirchhoff. E aí, quando eu aplico a lei de Kirchhoff, olha só, esquece o gerador 1. Ele está em curto. Se ele está em curto, a minha lei de Kirchhoff começa com o gerador 2, menos a resistência interna dela vezes a corrente dessa fonte, menos R vezes I, tudo isso igual a 0. Tá bom? A gente esquece o gerador 1, porque ele não está funcionando. O que ele produz, ele perde. Então, eu não preciso botar ele na minha conta. Aí fica assim, né? Ó, 12 menos 750 vezes a resistência interna desse cara, que é a dele, é 0,012, né? É. Menos R, que eu não conheço, vezes 750. Tudo isso igual a 0. Aí faz sentido agora, galera, porque vai dar 12 menos, olha só, 750 vezes 0,012 dá 9. Então, ele pode funcionar normalmente, porque ele produz 12 e são consumidos 9 volts por ele mesmo. De maneira que sobra, então, 3 volts para a outra resistência, que é a resistência externa. Então, beleza. Então, R é igual a 3 dividido por 750. Isso costuma dar 0,004 volts.
Professor, você Entendeu? pode explicar de novo o 16 lá? Tipo, entre os dois? Teria que ser 16? Eu não entendi muito. Teria que ser 16? Como assim? Tipo, entre a eletromatriz 1 e 2. Ah, sim, é porque, olha só, calcula a diferença de potencial no gerador 1. A gente sabe que a diferença de potencial, né, é 1 menos R1 vezes I. Vamos supor que o gerador 2 entrou em curto. Se o gerador 2 entrou em curto, a corrente que passa pelo circuito é 1000, certo? E aí ficaríamos, então, com 12 menos o Rzinho interno do primeiro, que é 0,016, vezes a corrente 1000. Então, isso aqui vai dar 12 menos 16. Sacou? Então, o que está dizendo aí? Está dizendo que o seu gerador está produzindo 12 volts, mas ele mesmo está consumindo 16. Isso quebra as regras de conservação da energia. Ele não pode consumir mais do que ele mesmo produz. Por que a resistência é 0,016? Se era pra ser 0,12? Não, calma aí. Isso. É porque, cuidado, quando um gerador está em curto, é o outro que funciona. Então, se eu botei o gerador 2 em curto, o gerador 2 está fora. E aí quem está funcionando é o gerador 1. Mas aí a corrente é 1000. Faz sentido, Thales? Sim, agora fez. Porque a fonte tá gerando essa corrente, né? E da outra. Saquei. Exatamente. Então, esse aqui não pode. Ó. Show de bola. O que mais temos aqui? Ah, que legal aqui, ó. Esse exercício aqui, galera, que ele é muito clássico, viu? Ele é tão clássico que eu já vi esse exercício aqui, que é o do motor de arranque. Cadê ele? Então, já vi esse exercício aparecendo em questões de prova do IME. Do IME? Não, do ITA. Eu já vi aparecendo na prova do ITA exatamente esse exercício aqui. Já vi aparecer também na prova da AFA, se eu não me engano. Duas provas de concursos militares. Eu já vi aparecer esse mesmo exercício, igualzinho, idêntico. Eu já vi aparecer na UNB, no vestibular da UNB, ou era do PAS, esse aqui, ó. Aí você fala, pô, professor, os caras são fera da... Opa. Os caras são muito doidos, né? Os caras ficam colocando questão do Halliday para o ensino médio. Essa questão aqui, ó, desse carro, sabe onde apareceu? Numa prova de perito da Polícia Civil. E cadê a enguia? Tem uma enguia por aqui, ó. Olha ela aí. Inclusive, com esse desenho. Eles pegaram exatamente esse desenho e colocaram lá na prova do vestibular da UNB há um tempo atrás. Tá bom? Mas são coisas que dá para fazer com o ensino médio, né? Com a matéria do ensino médio. Não tem problema nenhum. Dá para fazer. É por isso que eu já vi muita gente que quer fazer medicina, primeiro fazer física, para poder passar no vestibular. Só que tem gente que apaixona, né? Aí, meu amigo, como é que foge da física? Vamos lá. Quando os faróis de um automóvel são acesos, um amperímetro em série com os faróis indica 10 amperes. E um voltímetro em paralelo com os faróis indica 12 volts. Quando o motor de arranque é acionado, a leitura do amperímetro cai para 8 amperes e a luz dos faróis fica mais fraca. Se a resistência interna da bateria é 0,05 ohms e a resistência interna do amperímetro é desprezível, determine na letra A a força eletromotriz da bateria e na letra B a corrente de arranque quando os faróis são acesos. Eu acho que eu tenho essa figurinha também. Tá, vamos lá. Então, questão 54.
54. Deixa eu ter um bocado de coisa aqui. Então tá aí, ó. Então, primeira situação, galera. O motor está desligado. Então eu vou chamar aqui, ó, de 1. O motor de arranque está desligado. Com ele desligado, aí você vê, a bateria está ligada diretamente com os faróis. Isso quer dizer o seguinte, galera, a diferença de potencial da bateria é igual à diferença de potencial dos faróis. Vamos escrever isso assim, ó. A diferença de potencial da bateria, VB, é igual à diferença de potencial lá nos faróis. Vou chamar de VF. Esses caras estão em série. E a diferença de potencial na bateria está lida pelo voltímetro, vou chamar de V. A diferença de potencial nos faróis, vocês conhecem, né? R, I. Onde I é a corrente que passa pelos faróis, que é a mesma corrente que passa no amperímetro. Beleza? E a leitura do voltímetro é de 12 volts, então aqui fica 12. R dos faróis eu não conheço. E aqui, então, aparece a corrente de 10 amperes que o problema me diz. Consequência, a resistência dos faróis é 1,2 ohms. Tá, essa é uma informação. Outra informação que eu consigo buscar, quando eu estou desligado, é o seguinte, cara, ó. Eu sei que, qual é a diferença de potencial da bateria? Força eletromotriz menos RI. Tá bom? Isso tem que ser igual à diferença de potencial da bateria. Né? Se quiser, a gente escreve isso ao contrário. A diferença de potencial da bateria é a força eletromotriz dela menos resistência interna vezes a corrente. Se você substituir os valores dados aí, nós vamos encontrar uma outra coisa importante. Olha só, aqui é 12, aqui eu não conheço, a resistência interna é 0,05 e a corrente é 10. Tudo isso com o motor desligado, hein, galera? Então, a força eletromotriz da minha bateria vai ser 12 mais meio. 12,5 volts. Pronto, isso aqui são coisas importantes. Bora ligar o motor de arranque agora. Então, segundo passo, motor ligado. Com o motor ligado, aí, galera, a nossa chavezinha aqui, ó, ela vai estar ligada aqui e vai estar ligada aqui. Tudo bem? Aí ele fala, vamos ler lá o texto, ó. Quando o motor de arranque é ligado, a leitura do amperímetro cai para 8, isso quer dizer que a corrente que passa nos faróis cai para 8. Obviamente, a luz dos faróis vai ficar mais fraca, porque caiu a corrente. Ele quer saber a corrente no motor de arranque. Então tá, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu conheço alguma informação do motor de arranque? Ou seja, eu conheço a resistência interna? Não. Então, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff apenas para a malha externa. Eu vou esquecer a malha do motor de arranque. Opa, na verdade a corrente vai fazer o sentido assim, né? No sentido horário. Então, ao aplicar a lei de Kirchhoff no sentido horário, passando só pelas bordas do circuito, a gente vai ficar com a força eletromotriz da bateria, menos a resistência dos faróis, e aí tem que tomar cuidado agora com as correntes, ó.
eu vou falar que essa corrente que está chegando aqui vai ser a corrente I. Quando chegar no farol, vai ser uma corrente I1. E a corrente que passa no motor de arranque vai ser a corrente I2. Beleza? A corrente ela vai se dividir. Aí quando ela voltar para cá, ela volta a ser o mesmo valor I. Fechou, galera? Então, ó. Força eletromotriz menos. Aí vou lá para os faróis. Lá nos faróis, a corrente eu chamei de I1. Então vai ficar menos R vezes I1. Aí desce, vou lá para a resistência interna. Menos R vezes I. Rzinho vezes I. Tem que tomar cuidado com essas correntes aí, senão vocês erram, hein? Tudo isso igual a zero. Olha como foi útil. Eu tenho a força eletromotriz, que é 12,5. Eu tenho a resistência das lâmpadas dos faróis, que é 1,2. Ele falou que a corrente que passa por eles agora é 8. Eu tenho a resistência interna, que é 0,05. Isso me permite calcular a corrente I. Onde essa corrente I, ela é a corrente total do seu circuito, né? Ó, 8 vezes 1,2 vai dar... Deixa eu ver aqui. 8 vezes 1,2. 9,6. Então a gente fica assim, ó. Vamos usar subtrair 9,6 menos 12,5. Dá 2,9. Aí, galera, então, fazendo aqui a rapidinha a conta, vai dar I é igual a 2,9 dividido por 0,05. Isso vai dar 58. Não é isso? Isso. Tá, só que essa, galera, é a corrente que passa no circuito como um todo. Eu preciso descobrir a corrente só no motor de arranque, mas eu sei que a corrente total I vai ser igual à corrente I1 mais a corrente I2. Beleza? Então ficamos com 5,8 é igual ao I1, que é 8 mais I2. Olha que beleza. Achamos. Corrente no motor de arranque vale 50 amperes. Beleza? Bonitinha essa, né? Muito clássica, galera. Essa, muito clássica. Media e 5. Deixa eu passar rápido. Estão cansados, né? Vamos fazer uma de capacitor? Eu sei que ficar aí quase 3 horas sentado não é divertido, não. Vamos fazer uma de capacitor e a gente fica feliz. Eu fiz uma de capacitor, né? Eu acho que eu fiz essa 62 com vocês na aula passada. Ó, essa 57 é legal. A chave S da figura é fechada no instante t igual a 0, fazendo com que o capacitor, inicialmente descarregado, então a carga total dele vai dar 0, de capacitância 15 microfarads, comece a se carregar através de um resistor de resistência R igual a 20. Olha a pergunta, hein, galera? Em que instante a diferença de potencial entre os terminais do capacitor é igual à diferença de potencial entre os terminais do resistor? Então, vamos lá. Vamos pegar... Qual é essa questão? 61.
57. 57. Muito bem, galera. Eu sei que, olha só, hein? Eu sei que a equação de carga de um capacitor, vamos devagarzinho, é igual à carga total que ele adquire no final, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Certo? Se você derivar esse troço aí, você encontra a corrente que passa pelo capacitor. Né? A gente já fez isso. Isso vai dar, você cai lá o expoente, né? Aí multiplica por menos 1, tal, a derivada do 1 dá 0, não vai fazer diferença, então nós vamos ficar com, quando cair o 1 sobre RC, vai cortar C com C, vai dar força eletromotriz sobre a resistência R, isso é igual a menos exponencial de menos T sobre RC. Tá? Essas são as duas equações. Uma equação é de carga, outra equação é de corrente elétrica. Mas o que ele quer? Ele quer que a diferença de potencial nos terminais do capacitor se iguale à diferença de potencial nos terminais da bateria. Desculpa, do resistor. Do resistor. Calcular a diferença de potencial do resistor é fácil. É só multiplicar R vezes I. Certo, galera? Do resistor é moleza. Só multiplicar R vezes I. E o I você já tem. Tá? Agora, como é que é a diferença de potencial do capacitor? Então, vamos lá. Ó. Vou começar por esse lado de cá. A diferença de potencial do resistor em função do tempo é R vezes I em função do tempo. Isso me diz, então, que a diferença de potencial nos terminais do resistor é R vezes aquela equação ali em cima. Ó. Beleza para todo mundo? Então, papá V no resistor em função do tempo vai me dar a força eletromotriz que multiplica E elevado a menos T RC. Agora vamos olhar para o capacitor. Eu sei que o potencial no capacitor, ou a diferença de potencial do capacitor, nada mais é do que a carga do capacitor dividido pela capacitância. Então eu posso usufruir daquela equação que está ali em cima, ó. Q de T dividido por C. O que eu fiz? Eu passei a capacitância dividindo. Isso é igual a força eletromotriz, que multiplica 1 menos E elevado a T RC. Tá bom? Então, o meu lado esquerdo ele vai ser a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Força eletromotriz, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Beleza? Então, eu tenho a diferença de potencial dada no capacitor e eu tenho a diferença de potencial dada no resistor. O problema me pede para igualar os dois. O problema me pede o seguinte, olha, quando que a diferença de potencial no capacitor se iguala à diferença de potencial no resistor? E aí a gente substitui essas duas informações, né? Ficamos com força eletromotriz 1 menos E elevado a menos TRC, que vai ser igual a força eletromotriz, que multiplica E elevado a menos T
RC. Bom, aí, ó, morreu, né? Eu vou ter 1 menos E elevado menos TRC igual a E elevado a menos TRC. Aí vocês estão vendo que eu tenho do lado uma coisa que é igual a outra, né? Só que se eu passar para o outro lado somando, vai somar. Então eu vou ter 1 é igual a 2 vezes a exponencial de menos T sobre RC. Todo mundo concorda, né? Aí você fala, professor, como é que você resolve esse troço aí? Para resolver esse troço, eu preciso isolar a exponencial. Então, eu tiro 2 da jogada, vai ficar 1 sobre 2 é igual a exponencial de menos T sobre RC. Vem para cá. E agora? Agora você tira o logaritmo. Então, vai ficar logaritmo de... Galera, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Vai ficar logaritmo de 2 a menos 1. Isso é igual, vou fazer devagarzinho, ó, logaritmo de exponencial de menos t sobre RC, ok? Aí aplica a regra do logaritmo, cara. O expoente cai. Então fica menos 1 vezes o logaritmo de quem ficou, que é o 2, igual menos t sobre RC vezes o logaritmo da exponencial. Como isso aqui é um logaritmo natural, é o log na base e. Então esse cara aqui é 1. Tá bom? Então, no fim das contas, a menos com menos vai morrer, vai ficar T é igual a RC ln de 2. Olha que beleza? Esse é um instante. Tá bom? Se você substituir os valores aí do problema, vocês vão encontrar 200 e quanto? 8 microsegundos. Show? Dúvidas? Tá de boa, né, cara? Então, fechou. Vamos fritar um bife que a Gertrude com a Epaminondas aqui estão comendo meu estômago. Muito bem, galera. Então, vou parar a gravação. Por hoje tá bom, né? Já fiz, cara, eu fiz bastante coisa hoje com vocês, hein? Adiós pra gravação.